Essa semana a gente teve um episódio muito interessante para quem gosta de, digamos, vamos dizer assim, o pensamento científico aplicado à realidade da vida. A gente teve a visita na CPI da Covid, teve lá a doutora Nise Yamaguchi, uma defensora da cloroquina e de um tal tratamento precoce contra a Covid. Né? E teve no outro dia, acho que foi no outro dia, não sei, mas a doutora Luana, né? Acho que é Luana, né? Luana, que quase trabalhou no Ministério da Saúde, mas saiu antes de começar. Ela ficou 10 dias ali e não deu, ficou incompatível, né? O que ela pensava com o que o governo federal pensava. Não foi nem nomeada de fato, né? E aí e ficou evidente a diferença de postura, né? A doutora Nise foi uma das que alimentou o presidente com aquelas ideias de imunização, né, de rebanho, que a vacina não seria a nossa principal arma de combate ao vírus, o que é uma bobagem, né? Mais uma vez, é uma bobagem científica. E ela teve um embate ali muito duro com o senador Otto Alencar, que é médico da área de saúde também. Eu até achei, realmente, eu achei que a doutora Nise Yamaguchi foi muito interrompida nas respostas, porque os senadores se irritaram com as enrolações dela. Ela estava enrolando para responder. Eu percebo também isso. Mas, afinal de contas, chamaram ela para ouvi-la, não é isso? Então, que seja permitido que ela fale tudo que ela quiser falar. Apesar de alguns absurdos ali, tipo a relativização de vacinas, eu achei um negócio absurdo para uma médica oncologista. Ela, inclusive, disse que não tomou vacina, porque tem uma doença lá, não sei do que, mas ela trata pessoas que têm imunidade imunodeprimidas, né? Ela trata pessoas que fazem tratamento de câncer, ele é oncologista. Imagina uma pessoa que não se vacinou tratando um paciente que está fazendo quimioterapia, que, portanto, está vulnerável a todo tipo de infecção. Está pondo o paciente em risco, mas enfim, ela é médica, ela sabe o que faz. Né? E no outro dia foi a doutora Luana que apontou lá cientificamente se é possível tratar precocemente a Covid, e ela demonstrou que não há nada que faça efeito no tratamento precoce, isso não existe, né? Que o máximo que você pode fazer é contribuir para aumentar a imunidade da pessoa, né, com algumas intervenções, mas aí é a imunidade da pessoa que vai combater o vírus, não é o remédio, não é a cloroquina ou é a ivermectina ou sei lá o que. Não há remédio contra o Covid. Isso foi o que a doutora Lorna deixou claro, que todas as pesquisas demonstraram que não há. No começo havia dúvidas, por isso que todo mundo meio que testou ali a cloroquina, tá? Até aí tudo bem, mas que depois ficou evidente que não tinha tratamento. E aí o governo insistir nisso e dizer que, mas é a autonomia do médico. Não, eu concordo, é a autonomia do médico, sim. Acho que a doutora Luana concordou, a doutora Nise concordou, todo mundo concordou, ninguém diz o contrário. O médico pode receitar o remédio que ele achar melhor para o paciente dele, desde que ele explique para o paciente o que está acontecendo. Ok, é a autonomia do médico. Mas há limites para isso, né? Tá, inclusive no código lá das leis da medicina lá, né? Também não pode ser. O médico enlouqueceu, receitou lá, né? Sei lá, chá de pariparoba para Covid. Não vai funcionar, né? Não pode ser desse jeito. Tem que ser com responsabilidade. Mas o médico tem autonomia. E a questão que se coloca, na verdade, é outra. É a questão de cloroquina, ivermectina ou qualquer outra medicação dessas, isso ser transformado em política pública de saúde. Aí é grave. Porque aí não é a relação médico-paciente. Aí é a relação presidente da República cidadão, ministro da Saúde e o cidadão. Né? Como assim política pública de cloroquina sem comprovação científica? Aí não dá. Esse é o problema. Não é o médico receitar alguma coisa. É o presidente receitar. Não pode receitar. Mas ele não pode? Não, não pode. Não pode. É o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que se pautar em questões que a ciência já chegou no consenso. Né? Tratamento off-label, profilaxia, tentativas de cura, isso é coisa lá dos médicos, de quem trata o paciente diretamente. Não pode ser a coisa do Ministério da Saúde e do governo federal. Não pode pegar uma caixa de cloroquina e ficar fazendo propaganda dela. Enfim, não funciona assim. Foi isso que a doutora Luana deixou claro e irritou os bolsonaristas. Né? E aí eles ficam usando essa coisa de que trataram a doutora Nise com rispidez, com grosseria, que eu concordo, poderiam ter sido mais gentis com ela,
e a doutora Luana ficaram tratando... São coisas diferentes, né? Os senadores perderam a paciência com a doutora Nise. E no outro dia a doutora Luana disse coisas sensatas, coisas do bom senso científico, né? Coisas que, enfim, já estão decididas aí há muito tempo. Cloroquina não funciona para a Covid, pode funcionar para a malária, mas não funciona para a Covid. Aí você fica insistindo nesse negócio. Até quando isso? Né? Então foi um embate bem interessante. Eu sugiro, e aí mais uma vez eu faço aqui ressalto as perguntas feitas pelo senador Alessandro Vieira. Tem se mostrado o melhor perguntador daquela CPI, né? Tanto as perguntas que ele fez para a doutora Nise, quanto as perguntas que ele fez para a doutora Luana. Recomendo, vai lá e dá uma olhada, né? E fica aqui meus elogios à doutora Luana por, primeiro, ter percebido que esse governo não era para ela, né? E segundo, ter coragem, digamos, paciência para responder a coisas como o senador Heinz lá ficou perguntando, né? Associando pesquisa científica com a Mia Khalifa, que é uma atriz pornô lá, um negócio assim. Então, e ela responde, ela tem paciência, ela vai, tá, não sei o que. Não, senador, não tem nada com isso aí é outro assunto, vamos falar do que interessa. Toda paciente para responder esse tipo de absurdo. Mas foi uma aula de ciência na CPI, eu recomendo assistir. Demorou muito o depoimento dela, mas algumas respostas dela foram muito interessantes. É um assunto bastante legal de ouvir, né? Infelizmente, o governo optou por outro caminho, ficou mais do que evidente, né? Imunização de rebanho, atingir a imunidade de rebanho, que é um negócio que não vai acontecer. A doutora Luana explicou, não vai acontecer, porque o vírus é mutante, né? Não vai adiantar nada, vai só morrer gente, milhares de pessoas morrendo, até chegar a 70% da população imunizada desse jeito, só espalhando o vírus. É vacina a solução. E o governo enrolou para ter vacina, infelizmente, né? Infelizmente mesmo. Isso vai ter alguma consequência prática? Olha, a CPI vai terminar, vai ter o relatório, isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, e aí a gente vê o que vai acontecer. O presidente diz que não está nem aí para esse tipo de coisa e fica usando os militares como escudo, né? Ele, de novo, teve essa questão do Pazuello, eu vou comentar isso em outro vídeo, mas o Exército está se comprometendo com esse governo de uma forma que eu acho muito perigosa. Mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje era só para ressaltar essa presença aí da doutora Luana e da doutora Nise na CPI, e evidenciou que a doutora Nise pode ser uma ótima médica oncologista, mas de Covid, de epidemiologia, ela não tinha condições de ficar dando conselhos para o governo, e ela deu, né? Hoje saiu um outro vídeo aí de uma reunião com Osmar Terra, com ela e outros médicos lá, dando conselhos ao presidente sobre como fazer em relação à Covid, e nesse rolo todo aí o Brasil tem quase 500 mil mortes, com o presidente ouvindo o conselho desse pessoal. É um negócio muito estranho. Isso ainda vai dar muito o que falar no futuro, vamos ver o que acontece, mas boa coisa eu garanto que não vai ser, né? Infelizmente, para o país que poderia estar avançando, mas fica aí nessa briga de narrativas enquanto as pessoas estão morrendo. Bastante sério esse negócio. Mas é isso, valeu, esse era o vídeo, daqui a pouco tem mais. Até mais, obrigado aí.